Por que muitos eletricistas eles têm medo ou insegurança de migrar para a elétrica industrial? É por isso que nessa área não tem, ou na maioria das vezes, não vai ter o Zé Faísca. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos falar sobre o maior medo, maior dificuldade do eletricista para ingressar na elétrica industrial quando ele é um eletricista independente. Principalmente quando é independente, né? Isso também acontece ou também é visto ali com os eletricistas CLTs. Eu quero falar aqui hoje até de uma situação real e também recente, que um dos nossos seguidores, alunos, entrou em contato conosco para falar a respeito do que está acontecendo na vida dele lá. Legal? Perfeito. Show de bola. Então, vamos para cima aí. Porque elétrica industrial é uma coisa que, cara, a gente gosta aqui, né? Gosta. Então, Começou com esse assunto a Sala da Elétrica em si, né? Sim, na verdade começou minha vida com esse assunto aí, né? Eu tinha 14 anos, eu ingressei profissionalmente na profissão de eletricista na área de elétrica industrial, né? Como eletricista de manutenção. Então, desde os 14 anos de idade, eu tô imerso ali nessa fonte de informação. O meu curso mais ministrado dentro do Senai foi o curso de comandos elétricos. Então, cara, eu nunca fiz essa conta, mas eu não sei nem quantos alunos de fato passou ali pelos meus treinamentos nesses 10 anos que eu estive dentro do Senai. No entanto, é um conteúdo que, cara, a gente tem muito carinho aqui, a gente faz muita coisa por ele e a gente é bem reconhecido nas redes sociais através dessa capacidade nossa de entregar conteúdos da área de elétrica industrial. Sim. Show de bola. Everton, para começar, a primeira pergunta é: por que muitos eletricistas eles têm medo ou insegurança de migrar para a elétrica industrial? Vamos falar muito de eletricistas independentes, né? Uhum. O que acontece? A maioria dos eletricistas independentes, eles, na verdade, prestam serviços de elétrica residencial predial. Sim. E aí eles estão ali fazendo serviços de ambientes residenciais. E quando eles precisam, ou eles dão conta que, eu gostaria de prestar serviço industrial também, ou um cliente chama ele, ou algo do gênero, ele tem aquela insegurança por dois motivos. Primeiro, pode ser que seja falta de conhecimento. Sim. Então precisa fazer uma certificação de eletricista industrial na sala da elétrica, ou algo parecido. Segundo, é a insegurança de acreditar que pode ser que ele não dê conta de fazer. Então, ele até faz o treinamento, mas aí a hora que ele vai meter as caras ali para entregar esse tipo de serviço, ele fica com medo mesmo. O medo de não conseguir entregar a solução que o cliente espera dele, pô. Então, esse de longe é o maior sintoma. Por mais que, quando a gente conversa com o pessoal, com o eletricista independente, ele não assume isso. Né? Ele fala assim, não, na verdade o trabalho é mais complexo, tem muita automação, as máquinas são todas automatizadas e não sei o que. A verdade é que isso reflete o seguinte, né? O eletricista, ele, na verdade, se ele chegar lá pela primeira vez para fazer qualquer tipo de serviço, não só elétrica industrial. Quando ele chega pela primeira vez, dá um frio na barriga, cara. Sempre o começo dá um frio na barriga. Ele teve o mesmo frio na barriga quando ele começou a fazer serviço de elétrica residencial. Sim. O primeiro cliente dele que chamou, cliente grande, né? Vamos fazer a instalação elétrica completa da minha casa. O primeiro cliente grande que ele chegou para atender, ele também teve esse medo. Será que eu vou dar conta de entregar isso? Uhum. Só que aí quando ele fica confiante em elétrica residencial, por exemplo, aí o que acontece é que os novos serviços passa na cabeça dele o seguinte: poxa, mas eu já sou muito bom em elétrica residencial.
talvez eu não seja para mim fazer essa parte de atender a indústria ou essa questão de elétrica industrial, porque venhamos e convenhamos, né? Elétrica industrial não está assim necessariamente dentro da indústria. Sim. Tem ambientes prediais que tem elétrica industrial também. Comércio que tem parte. Exato, exatamente. Então, o maior medo do eletricista, o que mais incomoda e o que mais trava ele nesse primeiro momento é esse medo inicial. Ele esquece que é possível vencer esse medo, que sim, vai dar trabalho, porque a hora que ele vai atender, ele não tem essa assimilação ali, ou seja, ele não está no dia a dia dele fazer aquele tipo de serviço. Ele vai ter dificuldade, mais do que o comum, e aí isso gera muito receio nele. Ele fala assim, pô, será que eu vou dar conta de entregar o que o meu cliente está pedindo, né? Então é mais essa questão desse medo de conseguir dar conta, de entregar, do que capacidade técnica de fato. Porque se ele já tem a formação, né? Se ele já fez, de repente, a certificação eletricista industrial, se ele fez um curso de comandos elétricos, ele já tem a base necessária para ele conseguir ir lá e reconhecer e iniciar o processo de manutenção. Sim. Só que aí ele fica com medo. E como que ele poderia superar esses medos que ele tem? Bom, a melhor forma de superar é ir lá e fazer, né? Sim. Então, assim, eu acho que todo medo, independente do que seja, ele é vencido a partir do momento que você enfrenta aquele medo, que você vai lá e decide que aquele medo não pode fazer parte da sua vida. Sim. Então, quando ele decidiu se tornar eletricista independente, ele teve que decidir que era justo ele saber fazer uma instalação elétrica residencial. Sim. E ele enfrentou o medo de, será que eu vou conseguir? E foi lá e fez a parada acontecer. Enfrentar o medo de elétrica industrial é a mesma coisa. Ele vai ter que pegar, na verdade, e falar assim, bom, vou começar aqui, mas ao invés de pegar um sistema automatizado com CLP, sensoriamento para todo lado, não, vou pegar um sistema mais simples aqui, partidas de motores, partida de bomba, de compressor e assim por diante, onde eu tenho única e exclusivamente comandos elétricos ali. Sim. Porque é uma questão de normalidade ali, não normalidade, mas de bom senso. Eu já tenho esse conhecimento. Eu vou pegar desse conhecimento que eu acabei de adquirir, vou fazer o mais complexo dele? Não. Talvez não seja viável dessa forma. Uhum. Então eu pego e vou para a parte base, o alicerce daquele conhecimento que eu adquiri. Vou para a parte de máquinas elétricas, comandos elétricos ali, para que eu consiga iniciar vencer essa barreira do será que eu consigo fazer? Eu vou lá e faço uma partida Estrela Triângulo, aliás, o podcast anterior foi partida Estrela Triângulo. Sim. Então a gente fala sobre, vou lá e faço sobre um conteúdo ou um produto ou um serviço sobre partida de motores, manutenção de contatores. Eu começo a viver essa experiência de entregar um serviço de elétrica industrial, que vai trazer muitos benefícios para ele. Sim. Estava conversando hoje de manhã aqui com um eletricista. Ele falou, olha, Everton, na minha cidade são 18 mil habitantes. Só que tem muita indústria aqui, né? Ou seja, uma cidade pequena, né? Com bastante indústria. E ele falou, poxa, eu atendo muitos clientes residenciais. Só que começou a aparecer muitas pessoas me chamaram aqui para a parte de elétrica industrial. E aí, cara, eu tô sem saber, será que eu vou dar conta? Eu consigo trocar um contator, mas montar um comando de fato eu nem faço, porque talvez eu não consiga. Então, assim, ele troca um contator já, beleza. Só que ele troca um contator porque é só trocar peça. Sim. Agora, pegar lá e meter a mão na manutenção, fazer a parada acontecer, ele ainda não tá fazendo. Opa, quase caiu minha água aqui, ainda bem que tá fechado. Aí, o que a gente observa é que existem oportunidades e o que acontece? Se você está numa área de prestação de serviço de elétrica residencial, você tem um preço que você cobra do seu cliente. Quando você migra para a área de elétrica industrial, você está em outro nível de qualificação, um outro nível de precificação, um outro nível de cliente. Sim. Você vai ganhar muito mais. Teve que estudar mais para isso. Exato. Ele falou para mim agora, falou assim, olha, aqui na minha região, o valor hora de um eletricista industrial
é R$ 120. Uau. Na residência, cara, se eu for fazer aqui o cálculo de precificação por hora e tal, cara, não passa de 60 nem a pau. Nossa, duplica. Exatamente. Então a conta que ele fez comigo aqui, falando comigo no telefone, foi a seguinte. Ele falou assim, cara, só pra você ter uma ideia, se a gente falar R$ 120 por dia, eu trabalho 8 horas por dia ali dentro do meu cliente, eu tô falando de pelo menos R$ 800 por dia de entrega de serviço de elétrica industrial. Sim. Ele teria duas opções, ou trabalhar menos pra ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Ou dobrar o resultado mensal. Exato. É claro, nós sabemos que é óbvio que, via de regra, você não vai trabalhar os 22 dias úteis do mês como prestador de serviço. Sim. Né? A maioria das vezes você tem ali, sei lá, 60% desse tempo preenchido, se você já estiver tendo uma boa entrega desse serviço que você se propõe a fazer. A atração de clientes e assim por diante. Só que você aumenta muito a sua capacidade de receita. E aí quando você descobre isso e começa a viver isso, você não quer mais voltar para trás. Esse é o lance. Com certeza. Né? Esse é um detalhe. E aí ele ainda falou um detalhe importante. Ele falou, e tem outro, Everton. Quando uma máquina dá problema, o cara não quer saber se é R$1 ou se é R$10.000. Ele quer que resolve a máquina. Sim. Claro que você não vai usurpar ninguém, né? Mas um atendimento emergencial fora do horário de expediente, durante o período noturno, no final de semana, cara, o valor aumenta significativamente. Sim. Porque o dono dessa máquina, ele fica pensando, essa máquina parada eu tô perdendo dinheiro. Imagina um dono de uma cafeteria, que ali tem uma máquina que usa o sistema e para. Quanto de café ele deixa de vender? Exato. Então ele tá procurando muito. E outra, né? A cafeteria foi um exemplo bem simples aí, né? Porque se eu estou falando de um sistema de produção, onde eu tenho ali uma fabricação em massa e eu tenho um turno com 60 pessoas trabalhando no turno, além do dinheiro que eu deixo de produzir, eu gasto dinheiro para pagar gente para não fazer nada. Exato. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, a sua mão de obra fica muito mais qualificada. Everton, mas e o sistema? E o pessoal dessas empresas não tem uma equipe de manutenção interna? Às vezes sim, às vezes não. Por isso que aparecem oportunidades para você. Exato. E às vezes nem sempre o eletricista de lá também sabe fazer o negócio direito. Sim. E é por isso que nessa área o eletricista é mais valorizado do que na elétrica residencial. Sim. É por isso que nessa área não tem, ou na maioria das vezes, não vai ter o Zé Faísca. Meter na mão. Aquele concorrente desleal. Exatamente. O cara que não sabe fazer e tá metendo a mão ali. Porque, na verdade, normalmente também, o cliente que te contrata na parte de elétrica industrial é um cliente mais consciente. Sim. Ele é um cliente que, tecnicamente, muitas vezes é mais consciente. Aliás, esse é um detalhe que às vezes incomoda o eletricista. O quê? O meu cliente talvez saiba mais do que eu sobre aquele problema. Então eu vou lá para fazer o atendimento e aí eu começo a mexer na máquina e o meu cliente conhece mais daquele sistema lá do que eu próprio. E tá tudo bem. Se ele quisesse arrumar, ele que ia arrumar. Verdade. Né? Então não adianta. Porque nesse caso você não tá vendendo o seu conhecimento, você tá vendendo o tempo que aquele cliente tá economizando. Porque ele vai poder usar esse tempo para fazer outra coisa. Exatamente. Então, assim, isso não adianta. Quando você vai lidar com uma pessoa mais qualificada, vamos supor, você é de marketing, né? Se você for explicar marketing, meu filho tá ingressando agora dentro do processo, o Vini Moraes. Quando você vai falar com ele é uma pessoa que tá estudando agora, então ele é mais leigo. Sim. Então, vou conversar sobre marketing com ele é uma coisa. Quando você vai conversar sobre marketing com uma pessoa que já tá no marketing digital há 20 anos? De outra forma. Porque você fala assim, caramba, eu vou falar uma besteira aqui não, hein? Você começa a se policiar, não é? Sim, com certeza. A mesma coisa, o eletricista, ele vai atender lá um sistema de elétrica industrial dentro de uma pequena indústria, dentro de um comércio, ele chega lá e ele fica, poxa, será que esse cara sabe mais do que eu? Porque o cliente já chega assim, na verdade, olha só, a gente teve um problema no motor trifásico e aí o contator que deu problema ali, provavelmente tenha feito isso em função do relé falta de fase que... Aí ele vem com essas informações técnicas para você e você fica assim, opa, será que eu sei o que é o relé falta de fase? Né? Então, isso incomoda
no primeiro momento. Depois que você tracionou e você consegue entender como que funciona o processo, cara, sempre vai ter clientes chatos, clientes legais, clientes que sabem muito, clientes que não sabem nada, clientes que não sabem nada que finge que sabe muito, clientes que sabem muito que finge que não sabe nada. Então sempre vai ter isso. Mas o fato é, existe uma baita de uma oportunidade, igual a gente já falou em vários podcasts aqui, e que o que a gente observa é que as pessoas acabam não conseguindo entrar ou não se dedicam para entrar de fato porque tem medo. Sim. E é o mesmo medo que eles tiveram lá quando eles começaram a primeira vez. Com certeza. E eles esquecem que se de repente eles não conseguirem fazer, basta ele deixar claro que não vai ser possível ser feito. Sim, seja sincero. E o que acontece é que a pessoa tem o medo da vergonha também de ter que assumir que não é capaz de fazer. Sim. Não teve aquelas entrevistas que a gente fez com eletricistas lá em 2021, eu acho, 22, que aí teve uma pessoa que eu entrevistei pra gente construir o nosso posicionamento. Teve uma pessoa que eu entrevistei que falou o seguinte: não, eu recebo várias vezes, eu já recebi alguns pedidos de orçamento de elétrica industrial. A hora que eu cheguei lá e eu vi que era um painel de comando, eu falei que tinha muito serviço e não dava pra atender. Lembra disso? Lembro. Por quê? Porque eu vou assumir que eu não sei fazer? Nada. Né? Então acaba que você... O medo de passar vergonha faz você dar um passo atrás. Se você pega um serviço e não consegue executar, a mesma coisa. O cara fala, não, você cobrou quanto? 5 mil reais pra fazer? Então pode fazer. Aí você vai lá e não consegue fazer. Né? Então, mas você tem que se dar ao luxo de vencer essa barreira e conseguir ter na sua mão ali medidas para que você mitigue esse tipo de problema. Sim. Por exemplo, o contato do suporte da sala da elétrica para você conseguir falar, porque a gente atende os nossos alunos que estão no campo, né? Sim. Então, o contato do suporte da sala da elétrica, um profissional que conhece bastante e você pode consultá-lo e assim sucessivamente. Hoje mesmo, por que eu entrei nesse tema com o eletricista que falou comigo? Não vou falar o nome aqui para não ficar, né? Mas ele falou assim, é o seguinte, tô com um cliente que ele tá com uma dificuldade lá, que tem uma oscilação muito alta na rede, no fornecimento de energia. Então, muitas vezes, ou tá flutuando o nível de tensão, ou fica ligando e desligando a rede elétrica. Ele falou, tem algum equipamento que fica monitorando a rede elétrica? Eu falei, tem dois dispositivos. Aí eu falei pra ele, tem o sensor de mínima e máxima tensão, tem o falta de fase, que tem também ajustes ali, tem um outro produto também que é da Coel, que faz o monitoramento, ele atrasa o ligamento para você não sofrer esse problema, tal. Então eu mostrei para ele alguns caminhos, ou seja, ele veio para mim para um suporte e eu consegui ajudar ele ali, sei lá, a gente ficou falando do problema uns 5 minutos e da vida dele lá mais 29, né? Então não adianta. Quando eu falo da questão de medo, o que mais freia o profissional é o medo de falhar. Sim. Ponto final. Se o medo dele vem por, não sei fazer, a solução vai lá e aprende. Faz um treinamento, um curso, especializa, pronto, agora você já eliminou esse medo de não sei fazer. E agora aí pode ir pra parte do, agora eu vou pôr a mão na massa. Que com certeza vai ter aquele frio na barriga de primeiro cliente na elétrica industrial. Sim. Só que se você não começar... Não vai. Não vai. Mas é o seguinte, sabe aqui... dos que entendem que existe uma oportunidade no mercado de elétrica industrial, por exemplo, 90% fazem o curso de comandos. Só que aí desses 90%, só uns 10 que vai lá e encara de fato. Sim. Então essa primeira barreira do conhecimento, eles acabam conseguindo vencer. Só que aí eles olham e falam, putz, fiz um treinamento. Mas esse treinamento não é igual o que tem lá dentro. Mas qual foi o treinamento que você fez? Você fez um treinamento e tava igualzinho lá dentro do seu cliente. Nenhum, pô. Não dá. Né? Por isso que no treinamento você aprende a técnica em si. Exato. Mesma coisa é dirigir carro. Você não aprende a dirigir exatamente aquele carro. Você aprende o geral. Trocar marcha, acelerar, frear. E isso vai ter em todos os carros. Exatamente. Então você aprende o geral. É isso aí. Certo? Então, o medo inicial é o medo da falha.
Ponto. Boa. Vergonha. E Everton, tem alguma história de algum eletricista que tinha esse medo inicial e foi lá e enfrentou esse medo e hoje tem um certo sucesso? Porra, eu? Olha só. Com 14 anos, meu pai me colocou no Senai para fazer a parte de formação como eletricista de manutenção. E aí eu também tive esse medo ali quando eu fui a primeira vez na empresa. Eu fui lá e tive que me debruçar em cima dos outros profissionais, eu fui obrigado a me entregar ali para resolver os problemas, para conseguir resolver de fato e aprender, né? Uhum. Mas tudo bem, né? Nessa situação eu não era eletricista independente. Vamos falar de um eletricista independente aqui. Se a gente pega o Luiz Leonardo Linden, da L3 Soluções, lá do Rio Grande do Sul, bom. né? Ele é um aluno nosso da imersão eletricista classe A, que ele iniciou a empresa dele na área de elétrica industrial, e aí ele tinha um histórico anterior de atender indústria, ele trabalhava como CLT na indústria, aí ele saiu e ele foi abrir a empresa para atender indústrias. Só que aí ele fala, por exemplo, que no começo, cara, ele tinha muita insegurança, por quê? Porque ele não tinha certeza se ele era capaz de resolver os problemas das outras empresas. Que lá onde ele estava, na empresa que ele trabalhava, ele tinha aquela situação ali. Então, aqui eu consegui resolver. Mas e nas outras indústrias? E quando apareceu um problema mais complexo? Aí ele começou a fazer e encarou o desafio mesmo assim, independente de qualquer coisa, e começou a dar certo. Só que aí, os clientes começaram a colocar outros desafios. Estava lá na indústria, pô, você não faz essa parte mecânica também? Pô, ele não tinha conhecimento mecânico, então ele trouxe uma pessoa para perto dele que soubesse a parte mecânica e começou a pegar serviço da área de mecânica também. Cara, se você analisar a história do Luiz ao longo dos últimos anos, ele conseguiu crescer assim muito. Claro, sempre tem flutuações durante todo o processo, mas ele está com o time dele hoje, ele enfrentou aquela crise danada do Rio Grande do Sul, das enchentes. Então assim, e a empresa está rodando. Ele é um caso bem concreto, assim, ó, de uma pessoa que decidiu entrar nesse mercado, teve medo no início, foi com medo mesmo, entregou o que tinha que ser feito e hoje ele tá tendo resultado, tá colhendo os frutos, entendeu? Sim. Então o Luiz, ele é um caso, assim, a ser considerado. Eu considero, por exemplo, que todos os profissionais que trabalham de forma independente, e também CLT, são também exemplos vivos disso. Porque todos eles tiveram que enfrentar o medo inicial, igual a gente falou agora há pouco no podcast. Sim. Então ele teve que enfrentar aquele medo de, será que eu consigo fazer? Logo no início, quando ele iniciou como prestador de serviço, e aí ele conseguiu e hoje ele faz. Agora, vai aparecer um novo desafio. Nesse caso, a gente está falando hoje de elétrica industrial, poderia ser automação residencial, poderia ser instalação de sistemas elétricos para carregamento de veículo, poderia ser o que for. E vai ter esse medo. Cara, o medo ele sempre vai ser vencido quando você encara ele, pô. O medo significa que você tá fazendo algo novo. Isso é bom. É isso aí. Porque se você não faz nada novo, você vive uma vida acomodada. Se no seu dia a dia você não tem mais aquela sensação de dor no estômago ali por causa de um desafio que você pode vir a viver, quer dizer que você tá, sei lá, na zona de conforto, né? Uhum. É isso aí. Boa. E pra finalizar, Everton, pra finalizar, algumas dicas práticas para eletricistas que estão considerando ainda essa transição. A gente falou algumas coisas aqui já, mas resumindo, primeiro, é muito bom, importante e necessário você diversificar os serviços que você presta, para que você tenha na sua mão uma carteira de serviços a ser oferecido maior do que você tem hoje. Então, fazer a elétrica residencial é boa, legal, mas também fazer automação residencial, também ter no catálogo a parte de elétrica industrial é excelente, porque eu não vou ou vai diminuir a possibilidade de eu recusar serviço. Sim. Esse aqui é um ponto.
Segundo ponto, que a gente já falou no podcast. Elétrica industrial tem um cliente mais qualificado, um cliente que é mais exigente também, mas um cliente que paga mais também. Sim. Então, eu faço um serviço de 10 horas de elétrica industrial, é o equivalente a, no mínimo, 20 horas de elétrica residencial. Então, ganho mais dinheiro. Outra coisa também é que é um tipo de serviço que faz com que você se desenvolva mais também como profissional e como pessoa. Porque o nível de complexidade aumenta, isso é inevitável, por isso que paga mais, por isso que não tem o Zé Faísca lá dentro e tal, tudo mais. Mas é um nível que mexe muito com o seu intelectual, porque o nível de análise é maior, você vai ser exigido mais intelectualmente ali, na parte de análise de um defeito, leitura de um diagrama e assim por diante. E não adianta, quando você treina mais o seu cérebro, é igual um músculo do seu corpo. Você quer que cresça o bíceps, você vai fazer ali academia e você vai crescer o braço, certo? Sim. O E cérebro... no começo dói. E no começo dói. E eu tô passando por isso. É isso aí. Então assim, ó, você quer ficar mais forte, vai lá na academia. Você quer ficar mais inteligente, você vai estudar mais. Quer ficar melhor nas suas habilidades profissionais, exerça mais elas num nível mais intelectual. Sim. Então, na leitura de diagrama, análise de defeito e tudo mais. Isso aí faz com que você consiga crescer profissionalmente. Sim. E óbvio, né? Você ter essa carteira de serviços maior vai atrair mais clientes, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Certo? Certíssimo. Qual que foi o seu despertar do podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar é ele estudar para perder o medo do não sei fazer, mas colocar em prática logo em seguida. Mesmo com medo, porque ele só vai perder esse medo de fato colocando na prática. Encarando ele, né? Encarando ele de frente. É isso aí, é isso aí. Eu acho que o meu despertar tá alinhado com isso aí, porque eu colocaria exatamente isso aí também, né? Porque você só vence o medo encarando o medo. Sim. E todos vocês já passaram por isso antes. E se... Não adianta vir com desculpinha, falar assim, não, o meu negócio não é medo, eu não tenho medo de fazer. É porque, na verdade, na minha região, né, as máquinas, os clientes e tal, então, os sistemas elétricos da sua região, ninguém atende. É isso que está me dizendo, né? Então, entenda o que é que está te incomodando de conseguir dar esses passos a mais, vai lá e resolve esse conflito interno com você mesmo. Certo? Certíssimo. Bom, é isso então, nos vemos, na verdade, no nosso próximo episódio do podcast, na nossa próxima quinta-feira, e até lá. Valeu!